Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Todos os Grãos. Por aqui você fica sempre muito bem informado sobre as novidades no mundo das principais commodities agrícolas do Brasil. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um dos maiores inimigos da soja brasileira, o percevejo marrom. Essa praga pode comprometer a produtividade e a qualidade dos grãos, trazendo grandes prejuízos ao produtor. E para explicar em detalhes os riscos, as formas de prevenção e as estratégias de controle, eu recebo para um bate-papo aqui com a gente o engenheiro agrônomo e gerente de marketing estratégico da Agrobiológica, o Bruno Arroio. Ele já vai aparecer com a gente no nosso telão para essa conversa. Bruno, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui com a gente ao programa Todos os Grãos, no canal AgroMais. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem por aí? Olá, Felipe, tudo bem por aqui? E eu que agradeço pela oportunidade da gente trazer esse tema junto aos espectadores que estão nos acompanhando. Tenho certeza que vai ser um tema muito bom da gente abordar aqui e levar algumas informações para o produtor que está aí iniciando, né, mais uma safra de soja. Pois é, o assunto que vem a calhar justamente, né, nesse momento, início de mais uma safra de soja aqui no Brasil. Importante a gente trazer então essas questões para refrescar a memória de quem já conhece e para apresentar, né, o assunto para quem ainda não teve a oportunidade de conhecê-lo. Bom, então para começar de uma maneira didática, digamos assim, vamos introduzir a questão, contextualizar para a nossa audiência, acompanhar o nosso raciocínio e acompanhando essa nossa entrevista. O que é, então, o percevejo marrom e por que ele se tornou uma das principais pragas aí da soja no Brasil? Ô Bruno, dá uma apresentada para a gente. Perfeito. O percevejo marrom, ele é um inseto que ocorre principalmente na cultura da soja. Temos outros complexos de percevejos que ocorrem na cultura da soja, e o percevejo marrom hoje ele ganhou uma predominância muito forte. Ele até não é do complexo de percevejo, percevejo que tem a capacidade de fazer o maior dano nos grãos, né, de soja. Porém, hoje é o que ocorre em maior presença. Então, o produtor ele consegue fazer a identificação na lavoura da presença, né, desses percevejos desde os ovos. São ovos agrupados ali, umas colônias de ovos, geralmente amarelas, e após esse ovo nascem as ninfas que nós chamamos. Então, há tamanhos de ninfas diferentes até chegar no adulto. Então, a ninfa, a partir de segundo instar, que seria ainda já pequenininha, ela já é capaz de fazer dano. E aí o adulto também, principalmente. Então, é uma praga que dentre o complexo de pragas que nós temos, ela se enquadra como uma praga sugadora e tem o potencial de fazer dano principalmente nos grãos, né? Então, um mercado importante, porque se nós pensarmos na estrutura reprodutiva da cultura, no caso da soja, é ali que está a lucratividade, a rentabilidade do produtor, e a presença dessa praga em grandes níveis pode trazer justamente perda de enchimento de grão, peso de grão, e também de qualidade, afetando a produtividade como um todo. Essa praga, digamos assim, ela está no Brasil aí faz muito tempo, tem muito tempo que já tira o sono dos produtores de soja aqui no Brasil. E outra pergunta também, ela já é encontrada, digamos assim, em diversas regiões produtoras ou tem alguma região do Brasil que sofre mais, digamos assim, com o percevejo marrom? Sim, se nós trouxermos a questão desse complexo de percevejo que eu citei, nós tínhamos aí há 15 anos atrás até outras duas espécies com maior importância, que seria o Piezodoros e o Nesara. Porém, com algumas mudanças, principalmente pequenas, pouco perceptíveis para nós humanos de temperatura, o percevejo marrom ele foi ganhando aí escala e hoje ele está do Rio Grande do Sul ao Pará em termos de ocorrência. Então ele ocorre em grandes áreas e em todas as áreas produtoras de soja hoje do nosso Brasil. E essas outras espécies que eu citei agora, ou que antes tinham até uma predominância maior, hoje elas ocorrem ocasionalmente e você tem um pouco mais delas, mais aqui para o sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ainda ocorrendo em algumas ilhas um pouco a mais. Porém, o percevejo marrom ele já ocorria e hoje ele ganhou essa predominância. Então, 80% hoje da ocorrência de percevejo nós podemos creditar ao percevejo marrom, que é o Euschistus zeros, o nome desse percevejo.
E aí hoje, depois de tanto tempo, né, com esse percevejo já tirando o sono do agricultor, a ciência já conseguiu estudá-lo, então, e vocês já identificam hoje quais os principais danos que o percevejo causa, então, na planta de soja? Pois bem, quando nós temos a presença do percevejo, é muito importante o produtor ele fazer o monitoramento. Esse monitoramento vai indicar a tomada de decisão e de controle que ele precisa fazer. Então, principalmente no final do vegetativo, entrando no reprodutivo, quando a gente começa ali o florescimento, formação de vagem, formação de grão, enchimento de grão, é nessa fase que nós temos que ter uma população baixa do percevejo, porque é ali que ele vai fazer o dano, se falando no percevejo marrom. Então, quais são os danos que ele vai fazer? Através do aparato sugador dele, ele pode fazer uma picada nessa vagem e com o grão formando ali, esse grão ele pode encher menos, apresentar danos e com isso reduzir produtividade. Então, o grão pode ficar xoxo, pode ficar mal formado. E quando nós falamos em sementeiras que produzem essa soja para extrair ali a semente que vai ser semeada depois, é principalmente minimizar essa presença, porque somente nessa picada já pode atrapalhar vigor, que isso vai impactar em germinação e outras problemáticas depois. Então, principalmente em sementeiras é um grande problema hoje o percevejo, mas como um todo também, onde essa presença dele fazendo esses danos no grão, diminuindo o peso de grão, deixando o grão xoxo, pode tirar cerca de 30% da produtividade do produtor usual desse grão. E aí tem potencial para gerar impactos também, por exemplo, na qualidade do óleo produzido a partir dos grãos? Você tem uma redução, né, do potencial. Então, na qualidade em si, você não chega a ter tanta interferência desse ataque do percevejo, mas você tem interferência no rendimento. Então, se numa condição normal você precisaria de X quilos do grão da soja para produzir X litros de um óleo, você vai precisar de mais quantidade do grão para produzir aquela mesma quantidade de óleo que você esperava. Então, hoje, se falando do produto final acabado, você teria mais a problemática mesmo de rendimento daquela operação. Você deu uma pincelada para a gente ali agora há pouco, eu quero voltar nessa questão para saber exatamente em que fase da cultura da soja, em que fase da cultura a soja fica mais vulnerável ao ataque do percevejo. Existe uma fase de maior vulnerabilidade, digamos assim? Sim, principalmente a partir do enchimento de grão. Então, quando nós falamos em estágios, a soja tem ali um estágio reprodutivo que é R1, R2, R3, e ela tem um estágio de enchimento de grão que é onde nós temos que ficar mais atento, porque é ali que está o dano direto que esse percevejo vai causar. Então, principalmente a partir do R4, R5 e as fases desse estágio reprodutivo, é onde nós temos que ter uma população baixa do percevejo, porque é ali, principalmente, o potencial de dano que ele pode causar. E aí o que acontece? A gente falou ali do estágio vegetativo, no florescimento, e por que é importante o produtor ele fazer o monitoramento e, se necessário, o manejo a partir dali, para que quando chegar essa fase crítica, ele tenha uma população baixa, consequentemente, um menor dano. Então, quanto antes ele conseguir ir manejando e entendendo como está essa praga, na hora que chegar nesse período crítico da cultura, tendo menor quantidade do inseto, maior sucesso ele vai ter em termos de produtividade e de melhora desse grão. E como o produtor identifica a presença do percevejo marrom na lavoura? Existem ali sinais visuais, por exemplo, mais específicos que ajudam a identificar a presença do percevejo marrom na lavoura? Hoje, usualmente, é feito o monitoramento. Como que é feito esse monitoramento e qual que é a maneira correta de se fazer o monitoramento de pragas como um todo na cultura da soja? É através de um pano de batida. Então, como funciona esse pano de batida? É um pano de 1 metro, onde o produtor ele vai pegar duas ruas paralelas e vai bater as plantas nesse pano. E ali vão cair todas as pragas, lagartas, o próprio percevejo e assim por diante. Então, ele faz a identificação da presença do percevejo com isso e também a quantificação, para saber a necessidade de entrada e qual tipo de manejo que ele vai adotar, dado a pressão de pragas que ele tem. Porém, é fácil, sim, você identificar a presença do percevejo. Agora, a quantificação
ela é mais com um pano de batida. Então, a presença em si, o produtor fazendo uma breve entrada na área, ele já é capaz de identificar e observar, principalmente o adulto, que às vezes fica um pouco mais na parte superior da cultura. Então, ele consegue identificar os adultos. E, porventura, identificar as posturas, os ovos, que geralmente, como eu comentei no início, eles ficam agrupados, são tipo uma colônia, né, de ovos, e geralmente são da coloração amarela. Então, contrasta bem com a cor da folha verde. Então, ele consegue fazer a identificação dessas fases, e é muito importante ele identificar essas fases, justamente para ter o time de controle e fazer um controle efetivo dessa população. E essa praga, esse percevejo, ele tem a capacidade, por exemplo, de se estabelecer, né, na lavoura e permanecer por ali entre uma safra e outra de soja, por exemplo, ele fica por ali, na próxima safra, ele de alguma maneira ele consegue retornar para as plantas que acabaram de ser semeadas, enfim, ele tem essa capacidade de resistência? O mesmo indivíduo, não. Porém, o que ele faz? Porque o ciclo do percevejo, a depender da temperatura, ele vai fechar ali um ciclo em torno de 35 a 45 dias. Então, é um ciclo rápido. Então, ele não consegue ficar da cultura até a cultura do próximo ano, no caso da soja. Tá? Mas o que acontece? As gerações que ele deixa ali, quando você chega na fase que você não tem uma cultura e diminui a temperatura, ele vai entrar numa espécie de diapausa. Ele diminui o ritmo metabólico dele e, com isso, ele estende o período de vida. Então, ele diminui população, até pela falta de alimento que tem. Porém, os poucos indivíduos que estão ali, principalmente em áreas de cerrado, de mata ao redor, eles vão alongar o seu período. E quando a cultura da soja é instalada e ela vai se desenvolvendo, esses percevejos vão começar a migrar. E aí essa migração vai fazer o quê? Com que eles comecem a se estabelecer na cultura, procriar, aumentar a sua população e fazer esse dano na cultura. Agora, é importante a gente destacar, Felipe, que tem regiões hoje que fazem a sucessão de soja e milho. E aí, nessa sucessão, é possível você ter a ponte verde e aí a praga fazer o dano na cultura subsequente. Muito bem, Bruno, a gente tem ainda muito para destrinchar em relação a esse assunto que é tão interessante e importante para a nossa audiência, mas eu preciso chamar um rápido intervalo, então vou pedir para você aguardar só um pouquinho aqui, porque aí eu volto para esse nosso bate-papo, tá bom? Combinado. Valeu. Agora, então, a você que está nos assistindo, eu quero só reforçar um convite para acessar as nossas redes sociais no @agromaistv e para rever todas as reportagens aqui, as nossas entrevistas e programas, acesse o nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/agromaistv. A gente vai fazer uma rápida pausa aqui no nosso Todos os Grãos e voltamos já já. Olá, estamos de volta com o nosso programa Todos os Grãos de hoje e trazendo um assunto importante, principalmente para o sojicultor, uma praga aí que tem tirado a dor de cabeça de muitos produtores de soja em várias regiões do país, que é o percevejo marrom, uma praga que há muito tempo já tem dado dor de cabeça aos produtores e hoje a gente está destrinchando, explicando um pouquinho aqui sobre as técnicas para mitigar, pelo menos, a presença dessa praga aí nas lavouras. E por isso eu estou conversando com o Bruno Arroio, que está aqui com a gente já, especialista, né, nessa área, que está ajudando a gente a entender um pouquinho mais sobre essa praga. Bom, Bruno, a gente falou um pouquinho ali no nosso primeiro bloco sobre o percevejo, as formas que ele, digamos assim, chega na lavoura e principalmente os problemas que ele traz, os prejuízos. E vamos continuar ainda falando um pouquinho sobre essa questão, porque eu queria saber se existe, de repente, uma densidade populacional ou um nível de infestação que vocês, especialistas, aí consideram de risco para decidir o controle. Tem sim. Hoje, se falando do mercado das sementeiras, praticamente elas trabalham com ausência e presença. Mas teria um nível de incidência que seria de um percevejo por metro na média,
daquele pano de batida que eu citei do monitoramento. Quando nós falamos de lavouras usuais hoje, esse índice ele sobe um pouco, tá? Então você pode ter aí na média de 2 percevejos aproximadamente para iniciar um controle. Por que esse índice ele é colocado? A pesquisa ela fez trabalhos e população até esse índice hoje ela não causa dano econômico ao produtor, ou seja, uma intervenção ela sairia praticamente a mesma situação do que a perda que essa quantidade de população da praga pode ocasionar na cultura. Porém, a gente sabe, né, que hoje nós temos cultivares de soja que têm ciclos menores, que têm a capacidade produtiva melhorada e assim por diante. Então, é muito importante o produtor acompanhar e ter a tomada de decisão conforme o próprio histórico dele, né? Nós temos produtores aqui que são referência hoje no Brasil através de tecnologias aplicadas e falar também, né, Felipe, que hoje o produtor ele tem um leque de disposição de manejo ao favor dele, onde ele pode começar de maneira sustentável um manejo mais preventivo, não dependendo somente dos defensivos químicos, por exemplo. E você falou exatamente agora, tocou num ponto que eu ia entrar, falar um pouquinho sobre esses manejos preventivos. Existem, de fato, então, técnicas aí já existentes para adotar mesmo antes da infestação se instalar? Tem sim. Hoje o produtor ele tem uma diversidade de opções sustentáveis que são ferramentas biológicas. E quando nós falamos de ferramentas biológicas, essas ferramentas elas podem se encaixar desde a fase de ovo, passando pelas ninfas e indo até o adulto. Como? Vamos dar alguns exemplos aqui para o produtor entender um pouco mais esse mercado que vem crescendo. Então, quando nós falamos em ovos de percevejo, esse ovo ele fica um período muito curto. Em 3 a 5 dias já pode nascer a ninfa desse ovo no percevejo. Mas nós temos inimigos naturais e até produtos já registrados que podem trabalhar nesse momento, como por exemplo um parasitoide chamado Telenomus podise. Esse parasitoide ele é uma vespinha que parasita o ovo do percevejo. Ela ocorre naturalmente, mas há empresas hoje que comercializam esse parasitoide. E esse parasitoide, ao encontrar o ovo do percevejo, usa esse ovo do percevejo como hospedeiro. Aí ele parasita esse ovo e não nasce percevejo desse ovo. Nasce uma nova vespinha que vai ajudar a controlar. Quando nós vamos para os estágios de ninfas e adultos, aí nós já temos micro-organismos. Geralmente, micro-organismos são compostos aí de fungos ou bactérias que vão agir por contato ou por ingestão e vão ter o poder de bioinseticida, ou seja, o potencial de matar a praga. Então, são ferramentas altamente sustentáveis, eficientes, que o produtor tem ao favor de fazer um manejo no momento um pouco mais antecipado e de trabalhar de uma maneira efetiva no manejo dessa praga. Bom, e aí, isso a gente está falando nesse momento de prevenção, né? Mas aí, a partir do momento, então, que em caso de, o produtor ele perceba ali um caso de infestação já estabelecido, aí, a partir desse momento, então, qual deve ser a conduta do produtor para evitar maiores prejuízos? É sim entender a quantidade dessa população e estabelecer o manejo. Claro que hoje, usualmente, nós temos os defensivos químicos com uma grande parcela de representatividade nesse manejo. Porém, o produtor ele tem que se atentar que uma estratégia apenas sendo implementada, ela pode induzir essa praga a uma resistência. E aí um controle hoje efetivo que ele tem, isso pode ser cada vez mais complicado e de difícil controle, onde ele vai cada vez mais ter aumento de custos. A gente já sabe hoje a realidade do sojicultor de margens apertadas, e o que nós mais temos que fazer é otimizar manejo. Então, a otimização de manejo passa por um manejo integrado. Integrar as ferramentas, fazer o monitoramento para ter tomadas de decisões corretas. Então, hoje, ele fica muito dependente do defensivo químico, né? E algumas moléculas já vêm demonstrando uma perca de eficácia no manejo dessa praga, muito possivelmente pela evolução de resistência dada ao uso intensivo dessas moléculas. Então, é muito importante para o produtor fazer a rotação do modo de ação, do mecanismo de ação desse defensivo químico e integrar ferramentas sustentáveis como as ferramentas biológicas nesse manejo, onde
até mesmo a associação dessas ferramentas químicas mais biológicas, hoje tem trago um resultado superior a somente uma estratégia adotada e, com isso, um retorno sobre o investimento do produtor, melhorando a lucratividade e rentabilidade dele. Ou seja, em alguns casos o percevejo marrom ele já tem apresentado resistência a alguns produtos, né? Tem sim. Algumas moléculas hoje a gente já vê algumas populações resistentes, e isso, como eu mencionei, né, Felipe, acaba fazendo com que o produtor tenha que fazer reentradas, né, fazer um manejo ou de doses maiores do que o recomendado de bula, e isso vai entrando num ciclo vicioso, onde essa questão de resistência, indução de resistência, vai ficando cada vez pior. Então, é o que a gente não quer. A gente quer que cada vez mais o produtor consiga manejar bem as pragas, mesmo nós trabalhamos aqui hoje com defensivos biológicos, mas sabemos da importância dos defensivos químicos nesse manejo de pragas e doenças. Porém, é muito importante o produtor não usar isso de maneira discriminada, mas usar de maneira técnica, porque essa molécula que hoje ela é importante, ela precisa continuar sendo importante por um período longo de tempo, porque nós vamos ter que controlar essa praga. Então, quanto mais manejo, quanto mais inteligência ele tiver na adoção dessas ferramentas, mais tempo ele vai ter de vida útil desses produtos que hoje agregam muito à necessidade dele. E o percevejo marrom ele se insere de fato naquela ferramenta, né, que é o manejo integrado de pragas, que é inclusive uma das técnicas ou uma das ferramentas disponíveis aí mais eficazes, inclusive, para esse combate, né? Com certeza. Quando nós falamos do manejo integrado de pragas, nós temos N soluções envolvidas, como, por exemplo, variedades ou plantas geneticamente modificadas, temos aí a inserção de produtos químicos, de defensivos químicos, essencialmente a inserção do manejo biológico no manejo dessas pragas, o monitoramento para tomar de decisão correta. Então, você tem N fatores que, através das bases hoje do manejo integrado de praga, você pode fazer a utilização dessas técnicas para o sucesso de manejo. Então, com toda certeza, o percevejo hoje, dada a complexidade e ao dano que ele traz para a cultura, é muito importante a implementação do manejo integrado de pragas do MIP. E Bruno, aliado, claro, a essas técnicas de manejo, existem as tecnologias que estão avançando para lidar com esse inseto, né? Produtos que estão aí sendo colocados no mercado. Hoje você fala em nome, por exemplo, de uma empresa importante nesse setor, né, agrobiológica. Vocês, por exemplo, já têm trabalhado direcionado para essa questão? Tem produtos aí disponíveis, por exemplo, para ajudar no controle dessa praga específica? Temos sim. Até o momento, nós trabalhávamos com uma combinação de fungos, que são os fungos Bovéria e Metarrhizium. Hoje, no mercado, esses dois fungos, eles já têm uma representatividade muito importante no manejo do percevejo marrom e de outras pragas também. Porém, muitas das vezes o produtor ainda fica receoso porque é uma praga que tem um dano direto no grão. Então, ele faz a associação do biológico dessas ferramentas associado com o químico. E recentemente, nós aqui na companhia, na empresa, nós temos um investimento muito pesado em pesquisa e desenvolvimento para melhorar a formulação, buscar novos produtos, justamente para melhorar cada vez mais a performance dessas ferramentas sustentáveis, sendo efetivas também. Porque o sustentável, né, Felipe, para o produtor, é também a rentabilidade. Né? O sustentável é uma palavra bonita, mas ela tem que ser rentável para o produtor. Então, por isso que hoje, nós aqui, junto com o nosso time de pesquisa e desenvolvimento, buscamos novas ferramentas, melhorias de formulações para ter a solução para essa praga, mas também para todas as outras pragas. Então, recentemente, nós trouxemos uma nova bactéria, foi uma bactéria lançada, registrada, a primeira aqui no Brasil à base desse micro-organismo, então uma bactéria inédita que vai ter como foco o manejo desse percevejo, que é o percevejo marrom. Muito bacana. E a partir desses produtos, desses avanços, você consegue enxergar aí para o futuro a tendência de um manejo cada vez mais sustentável e eficiente para essa praga aqui no Brasil? O caminho que a gente está tomando é esse? Não tenho dúvidas. Nós temos bons exemplos já
da utilização de ferramentas sustentáveis, ferramentas biológicas na agricultura, que hoje ou andam muito bem com o manejo usual do produtor, que é químico, ou em alguns casos já até superaram o manejo químico. Posso dar o exemplo aqui de nematóides. Hoje o manejo de nematóides ele já é maior com ferramentas biológicas. Outro exemplo que eu posso dar falando de pragas é a cigarrinha do milho, a Dalbolus maílis. Hoje nós temos um fungo, né, chamado Isaria ou Cordyceps, que ele trabalha muito bem no manejo dessa praga. E o produtor viu isso na prática e já faz a adoção desse micro-organismo junto com o químico no manejo da cigarrinha do milho. É o melhor manejo hoje que ele pode ter para essa praga que traz muitos transtornos. E para o percevejo marrom não é diferente. Dada toda essa necessidade de integrar ferramentas para reduzir essa problemática de resistência, o biológico ele vai ter que entrar no manejo e essas ferramentas, fungos ou bactérias, vão ser essenciais. Por isso que aqui a gente trouxe essa novidade, né, uma bactéria chamada Cromobacterium, para auxiliar diretamente no manejo dessa praga. Muito bem, eu tenho certeza que a gente conseguiu hoje ajudar e muito os agricultores, produtores rurais, pessoal que está em casa assistindo, buscando conhecimento com essas dicas que você trouxe para a gente. Eu quero agradecer demais a gentileza, Bruno, de ter conversado aqui com a gente, de ter aceitado o nosso convite, desejar aí muito sucesso no seu trabalho, agradecer o pessoal da Agrobiológica também, sempre muito gentis em atender as nossas demandas. E a gente conversa aqui muito em breve em novas oportunidades, porque o canal está sempre aberto para esse diálogo, viu? Com certeza, Felipe, é uma ponte muito importante para que nós possamos levar informação aos produtores. Sabemos que é um mercado crescente e que o produtor demanda de informação correta para inserir essas ferramentas. Então, conte conosco, estamos à disposição para levar essa informação aos espectadores, aos produtores, e aproveito, né, estamos no momento de semeadura aí da soja, então aproveito para desejar uma excelente safra aos nossos produtores e que eles possam contar com essas ferramentas cada vez sustentáveis no manejo de pragas e doenças das lavouras. É isso, muito obrigado mais uma vez, viu, Bruno? E a você que está em casa nos assistindo, muito obrigado pela companhia e pelo carinho da sua audiência. A gente se encontra ao longo da programação. Até a próxima. Tchau.